Fala aí pessoal, beleza? Cara, você já precisou ter uma conversa difícil que você não queria ter? Aquela conversa que você sabe que vão gerar desconfortos ali durante a conversa, durante o assunto, uma cobrança que vai gerar um conflito, ou talvez uma divergência de opinião, né? Ou quem sabe até uma situação que você precisa se posicionar de uma forma mais firme ali, mas sabe que a outra pessoa provavelmente não vai gostar do que vai ouvir da sua parte. Eu acredito que todo mundo, ou a maioria das pessoas já passaram por isso. E eu acredito também que uma das habilidades mais importantes que um homem pode desenvolver é justamente a capacidade de lidar com essas conversas difíceis de fato, né? Porque a verdade é que fugir dessas conversas quase sempre piora o problema, quase sempre piora a situação. Conversas difíceis é a 8ª habilidade que eu tô trazendo aqui no canal, de 30 habilidades que todo homem deveria ter. Uma série que eu tô aperfeiçoando habilidades de fato para melhorar minha capacidade como homem, e também tô compartilhando essas reflexões com vocês. E eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo trabalhando com audiovisual. Para quem não sabe, eu trabalho com audiovisual, e aconteceu algo comigo relacionado a conversas difíceis que eu lembrei na hora quando eu tava estudando e decidi compartilhar aqui com vocês. Que é o seguinte, cara, eu tava precisando fazer uma captação em uma ótica de um cliente meu. Esse cliente era fixo na época, e quando eu cheguei lá na ótica dele, uma funcionária mais antiga, né, da empresa não estava sabendo que a gravação ela ia acontecer naquele dia, naquele estabelecimento, naquela unidade. E ela trabalhava lá há muitos anos, tinha bastante proximidade com o dono, e naturalmente ela se sentiu incomodada com a situação e também se sentiu no direito de dar a opinião dela. E ela não estava receptiva em fazer aquela captação naquele estabelecimento e não estava querendo de forma nenhuma. Daí quando ela veio conversar comigo, né, a conversa começou de uma forma bem ríspida da parte dela. Em alguns momentos ela elevou a voz, questionou, né, que eu estava fazendo ali, demonstrou bastante resistência, como eu disse, em fazer essa captação. E naquele momento eu tinha duas opções: ou eu entraria em conflito com ela, porque eu precisava fazer aquela captação, ou eu tentaria conduzir aquela conversa da melhor forma possível para que eu consiga fazer a captação sem gerar um conflito, ou um ou outro. E eu precisava executar o trabalho. Não adiantava simplesmente ir embora ou transformar aquilo numa discussão. Então eu tentei entender o que estava acontecendo ali naquele momento, e eu percebi que ela não estava agindo daquela forma porque ela era uma pessoa ruim, porque ela é uma pessoa má, e sim porque ela não tinha recebido, né, as informações corretas. Ela estava tentando defender ali o ambiente onde ela trabalhava, ela estava tentando defender a opinião dela porque não chegou nenhuma informação para ela naquele momento, e tá tudo bem. Então depois que eu entendi isso, eu manti a minha postura firme, então eu não fui agressivo com ela verbalmente em nenhum momento. Em alguns momentos eu precisei elevar a voz para ficar ali talvez no mesmo nível que ela, para demonstrar também segurança da minha parte, mostrar que eu também sabia do que eu estava falando, né? Mas sem faltar com respeito ou ser arrogante. E foi justamente isso que fez a conversa mudar totalmente de direção. Quando ela percebeu que eu estava disposto a ouvir, a explicar, ela começou a me ouvir também. Então, no final de tudo deu tudo certo, a gravação ela aconteceu, o trabalho ele foi entregue, né, para o cliente, e aquela situação que poderia ter virado um conflito gigante acabou sendo resolvida através de uma conversa difícil que eu soube contornar naquele momento. E a partir dali, eu acredito que eu comecei a entender essa qualidade que eu tenho. Acredito que eu tenho facilidade em lidar com conversas difíceis, mas também entender a importância de saber lidar com conversas difíceis, porque isso acontece com muita frequência. Desentendimento na família, com amigos, com esposa, no trabalho. Então, conversas difíceis é uma habilidade que eu acredito todo homem de fato deveria ter. E estudando sobre conversas difíceis, eu percebi também que na maioria das vezes a conversa difícil ela não é o problema, né? O problema é a forma como nós entramos nessa conversa difícil. Muitas pessoas entram numa conversa difícil querendo vencer aquela conversa, querendo provar que estão certas de alguma forma, querendo atacar ou se defender. E quando isso acontece durante uma conversa, a conversa ela deixa de ser uma busca por solução e vira uma disputa entre as partes. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi perceber que em uma conversa difícil
difícil, ouvir é tão importante quanto falar, porque muitas vezes a outra pessoa ela não tá brigando com você, ela tá apenas reagindo ao que ela acredita ser verdade naquele momento. E foi o que aconteceu no exemplo que eu dei, que se eu não tivesse parado para ouvir o ponto de vista daquela funcionária, eu não teria tido empatia em entender o lado dela e saber contornar aquela conversa depois de ter entendido o que estava acontecendo. Outra coisa importante é separar, né, o problema da pessoa. Você pode discordar de alguém sem transformar aquela pessoa em sua inimiga, sua vilã ali naquele momento. Parece simples, mas muita gente não consegue fazer isso. Muita gente acaba colocando a situação ou a conversa impregnada naquela pessoa, tem uma visão distorcida sobre aquela pessoa e acabou. E talvez o principal seja aprender, né, a controlar as emoções durante a conversa. Porque quando a emoção ela assume o controle, a inteligência ela costuma a sair de cena ali, né? O raciocínio, o lógico costuma sair de cena. E no final das contas, as conversas difíceis elas fazem parte das nossas vidas, e no trabalho, no relacionamento, na família, nas amizades. E quanto mais cedo nós aprendemos a lidar com elas, mais preparados nós sempre vamos estar para resolver problemas sem criar problemas ainda maiores. E para isso a gente precisa de ter maturidade, né? Porque a maturidade ela não é evitar conversas difíceis. A maturidade ela é você conseguir ter essas conversas com muito respeito, com firmeza e também com equilíbrio. E eu acredito que essa é uma habilidade que todo homem deveria ter de fato, afinal, muitas vezes o que define o resultado de uma situação não é o problema em si, mas é a forma como nós escolhemos conversar sobre esse problema. Como nós devemos... Enfim, me conta aqui nos comentários, né, o que você achou desse vídeo, qual foi a conversa mais difícil que você já precisou ter e como foi o desenvolver dessa conversa, como você lidou com isso para poder sair dela. Essa foi mais uma habilidade e eu espero você no próximo vídeo com a próxima habilidade. Valeu!